Olá, seja bem-vindo ao Saúde da Alma Podcast. Nós somos mulheres, amigas, psicólogas e criamos esse espaço para falar sobre saúde mental com profundidade, sem perder a leveza. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com pais emocionalmente imaturos. E eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada aqui da minha amiga Aline. Tudo bem, amiga? Olá, tudo bem? Estou muito feliz em dividir esse momento com você e falar sobre um tema tão importante, né, Aline? Porque pais emocionalmente imaturos, a gente tem que pensar muito na história dos pais também, né, Aline? Porque dependendo do contexto, da criação desses pais, eles não tiveram um bom desenvolvimento emocional e até da cultura, do momento que eles foram criados, eles não tiveram um bom desenvolvimento emocional na criação dos seus filhos. Então é um tema muito importante para a gente poder falar, porque cada um tem uma história com a sua própria família. É. E cada família tem os seus próprios sintomas, tem as suas dores, tem as suas dificuldades, vem de uma cultura, né, muitas vezes difícil, numa determinada época. Então, a gente vai conversar sobre isso, que é um tema muito relevante. Às vezes a mulher, né, a pessoa já é adulta, já paga suas contas, já assume Uhum. suas responsabilidades, mas às vezes uma simples ligação da mãe já é suficiente para tirar a pessoa do Desestruturar. eixo, né, É. desestruturar. Ou então a pessoa já é profissionalmente independente, mas às vezes, né, uma conversa difícil com o pai já arrasta a pessoa para aquele lugar lá de Uhum. 8 anos de idade que ela precisava de validação, precisava, né, Uhum. provar que é suficiente. Então, né, isso é muito presente, né? A gente vê, inclusive, muito isso no consultório. Agora, a gente vê essa queixa também de pais difíceis, de pais tóxicos, né? Que é uma palavra até que tá muito Em na alta moda, aí? né, hoje em dia, mas acho importante a gente conceituar também que não significa que o pai, às vezes, pais, né, que você tem um conflito, às vezes uma pessoa que te dá uma palavra atravessada ou foi rígido em algum ponto da sua educação, não significa que é um pai ruim, né? Não, não significa que seja tóxico ou narcisista também, que tá na Também moda. tá na moda. Vamos deixar claro aqui, gente, pessoa narcisista é uma porcentagem muito pequena no mundo. É, No e é, mundo! Então não é todo mundo que você vai encontrar um narcisista. Se eu tô no meu consultório, todo adolescente que vem falar que tem pais narcisistas, eu já sei que não são, porque é uma pouca porcentagem no mundo. Veja bem, agora, sim, pode ter pessoas, pais, que têm sintomas difíceis de lidar, e nós vamos falar sim, sobre né? E isso. a gente quer dizer também o seguinte, que às vezes, né, a pessoa apresenta um padrão que é persistente, tem Uhum. muita dificuldade de se relacionar. Às vezes você tem um pai ou uma mãe que tem muita dificuldade em reconhecer os seus erros, as suas Uhum. limitações, né? E um pai também emocionalmente, pai, quando eu falo pai, são os pais, né? É os dois. Emocionalmente imaturos é aquela pessoa que tem dificuldade de se reconhecer como indivíduo e o filho como outro indivíduo. Às vezes acha que o filho ou a filha é a extensão de quem ele é. Deles. Então isso é muito adoecedor também, né? Também, e essa parte que você falou muito interessante de não reconhecer erros, que às vezes a pessoa tem um mecanismo de defesa para não reconhecer erros, porque reconhecer erros dói muito, e a pessoa não tem uma condição psíquica para suportar essa dor de reconhecer que errou. Então é muito importante entender também, às vezes, uma mãe que não sabe pedir desculpas, não reconhecer um erro, né, ter comportamentos repetitivos e não reconhecer esse erro, é porque ela ainda não tem uma condição psíquica de suportar aquele erro ainda também, né. Pais emocionalmente não saudáveis também precisam de terapia, É. precisam ser cuidados também, né. Exatamente. Só que acontece, um filho, né? Nós aprendemos quem nós somos, nós construímos a nossa identidade a partir do olhar dos nossos pais, a partir do olhar Sim. e do discurso. Então, se a gente recebe validação, se a gente recebe atenção, isso vai fortalecer a nossa autoestima. Mas se a gente recebe repetidamente, muitas vezes, crítica, né? Se às vezes você tem um pai ou uma mãe que projeta os conteúdos deles, né? Aquilo que a pessoa não Uhum. reconhece em si, aquilo que a pessoa tem dificuldade de digerir e organizar emocionalmente, já coloca no filho, isso vai te construindo emocionalmente. Então, às vezes a pessoa escuta, né, de forma repetida que ela é um problema, que ela não é inteligente, que ela é Uhum. incapaz. Chega numa determinada fase da vida que a pessoa nem precisa mais dos pais para fazer isso, que ela mesma já vai assumir, Já né, internalizou essa essa voz. voz e ela vai, né,
repetir isso. Então, o pai, a mãe nem precisa estar presente, mas essa voz já ecoa dentro de si. Então, Dentro do ser. né? Isso é muito interessante que você trouxe, que a voz dos nossos pais é a voz que vai sempre ecoar em toda a nossa história da nossa vida, de alguma maneira. Uhum. Então, é de suma importância você separar qual é a voz do meu pai, qual é a voz da minha mãe e quem eu sou como identidade bem formada. Né? Porque é possível, ainda assim, ouvir a voz dos seus pais e você questionar essas vozes e reconhecer quem você é. E como você pode reconhecer quem você é? Você pode olhar para a sua própria história, a profissional que você é, o que você construiu na sua vida, os seus sonhos, os seus talentos. Tudo isso você pode olhar e perceber que isso pertence a você. Então, é muito importante ter essa separação, essa voz que está ecoando dentro de mim, que está gerando esse medo, que está gerando essa baixa autoestima, essa insegurança, esse medo. Essa voz é minha? É do som da minha voz ou é o som da voz dos meus pais? É porque, assim, quando você convive com pais que são emocionalmente imaturos, é realmente muito difícil você crescer de uma maneira emocionalmente saudável, às vezes com capacidade de estabelecer alguns limites, né? E às vezes até perceber e ter o reconhecimento de que esses pais são imaturos, de que esses pais, em algum nível, pode estar sendo tóxico para você. Então, eu listei aqui algumas características para a gente discutir aqui do que são atributos, que a gente pode pontuar de pais que são emocionalmente imaturos. Em primeiro lugar, o controle excessivo, né? Com certeza você já se deparou, ou na clínica, ou às vezes até em sua experiência pessoal mesmo, né? De amizades, de pessoas do seu convívio, que os pais eram super protetores. Isso é uma coisa muito adoecedora, né? E controladores. Mas começa a olhar se você também já não apresenta esse sintoma. Porque filho que tem pais controladores é essa forma que você aprendeu como se relacionar com o outro. É uma grande probabilidade de você se relacionar com o outro também, através do controle. E assim, você observar você, né? Como que você se relaciona com seus filhos, porque normalmente uma pessoa que é super protetora, ela tem um nível de ansiedade também muito alto. Então ela já constrói cenários difíceis. Uma pessoa que tem um nível de ansiedade, muitas vezes tem essa dificuldade de organização interna. Então já projeta para o outro, já antecipa para o filho a dificuldade, já antecipa para o filho o problema. Isso acaba que gera no filho um sentimento de alerta constante, porque qual é a mensagem que passa? O mundo é um lugar inseguro, o mundo é um lugar ameaçador. Isso acaba gerando em você um sentimento de ansiedade muito grande também, né? E de impotência, porque você está dizendo para o seu filho também, você não é capaz de lidar com esse mundo. E veja bem, lidar com a vida é lidar com as dificuldades da vida, é aprender com as dificuldades da vida. Isso gera crescimento emocional e resiliência. Então, quando o pai e a mãe deixam o filho numa bolha de autocuidado, esse filho não vai ganhar estrutura para ser resiliente para a vida adulta também. Ele não vai ser uma pessoa que não vai acreditar no seu próprio potencial de gerenciar conflitos. Ainda tem isso, né? Porque quando você é uma mãe, um pai, né, enfim, super protetor, você indiretamente está emitindo uma mensagem para o seu filho que você diz que ele não é capaz de lidar, né, com as situações. Então, isso pode ter gerado em você, mesmo adulta, mesmo independente em muitas áreas, mesmo com, né, projeção às vezes na carreira, mas esse sentimento de insegurança que pode aparecer em algum lugar, né, num relacionamento, ou no trabalho, enfim, por conta de pais emocionalmente imaturos. Uma segunda característica que eu vejo muito, né? Posso dar um exemplo? Claro. Tem um exemplo que eu li que eu achei muito interessante, né? O exemplo é de 2 árvores no meio de uma floresta. Uma árvore foi crescendo dentro de uma redoma e outra árvore simplesmente na floresta, passando por chuva, vento, e o tronco dessa árvore foi ganhando cicatrizes. Só que a gente entende que cada cicatriz que o tronco ganha da árvore, a cicatriz vai fortalecendo esse tronco, por dentro e por fora, através dessas cicatrizes. Só que a outra árvore, ela não ganhou cicatrizes, porque ela estava super protegida pela redoma. Só que chega uma hora que não dá mais para segurar essa árvore na redoma, ela vai furar essa redoma. E aí, na primeira tempestade, qual é a árvore que cai?
A que tava na redoma, A né? que estava na redoma, porque ela não ganhou repertório, ela não caiu, ela não levantou, ela não aprendeu com a vida. Ela não ganhou cicatrizes, resiliência para lidar com a vida. Não ganhou um cognitivo experiente para lidar com a angústia da vida. E não nas primeiras angústias ela cai. E daí é onde vem os transtornos. Sim. Porque o transtorno muitas vezes vem de um cognitivo que não se estruturou sendo capaz de lidar com a frustração da vida, com a cicatriz da vida. É. Forte essa ilustração da árvore, hein? Eu não conhecia, É. eu vou usar. Tem atendimento agora Sim. da árvore que cresceu na floresta, é muito bom. Né? E a segunda característica que eu acho importante a gente mencionar, né, de pais emocionalmente imaturos, nossa, eu já vi tanto isso em clínica, pais que comparam os irmãos. Nossa, isso é tão adoecedor, né? Porque você sabe, às vezes você percebe que você tem características diferentes do seu irmão, tem habilidades diferentes, você é um outro indivíduo, né? E normalmente um pai que é emocionalmente imaturo e compara os irmãos é sempre um atributo que está em desenvolvimento ou uma fragilidade com um ponto forte do outro. Isso detona a autoestima, né, de uma pessoa. É desleal também, né? A gente se compara a outra é sempre desleal, porque cada um vai vir com atributos diferentes. Veja bem, quando você compara uma pessoa, né? Quando o pai compara os filhos, ele não está reconhecendo quem aquele filho é em essência. Ele não está enxergando quem aquele filho é em essência. Ele está dizendo, olha, eu vejo potência no outro, mas não estou enxergando a sua potência. E muitas vezes o pai e a mãe pode fazer isso, sim, os que não são emocionalmente saudáveis, não enxergar aquele filho não se sentir visto, porque a potência dele também não está sendo reconhecida. Mas você, como adulto, você mesmo pode se validar e reconhecer a sua própria potência. E o processo terapêutico também pode te ajudar nisso. Exatamente. Outra característica são os pais que parentificam os filhos. O que é isso? Que inverte esse papel, né? Dos filhos que são responsáveis, né, pela felicidade dos pais, os filhos, né, que são responsáveis pelo humor dos pais. Tem crianças que crescem num ambiente, às vezes até enquanto adulto, que você precisa pisar em ovos, você precisa fazer uma leitura exata do estado de humor do outro, porque você tem que ocupar essa posição, tem que ocupar, né, esse papel. E às vezes muitas vezes pai ou mãe se coloca numa posição de vítima, né? Você já viu pessoa que às vezes você vai conversar com ela? Ai, não quero ver. Não quero saber. Quero Você saber. não sabe, meu filho. Eu estou brincando, obviamente, mas isso na vida, né? Isso é difícil. É cansativo. É cansativo e é traumático você lidar, né? Você diz, você não sabe o quanto eu sacrifiquei por você, meu filho. Coloca o filho naquela posição de dívida, né? E também eu acho que a posição mais preocupante é colocar o filho dentro de uma relação amorosa. A mulher, às vezes, não consegue dar limites ao marido e põe para o filho dar o limite ao marido. O marido não consegue conversar com a esposa, pede para o filho conversar com a esposa. Esse lugar é extremamente adoecedor, porque como esses pais não são ainda adultos emocionalmente, coloca o filho para exercer o lugar deles na relação. E o filho fica ali preso, emaranhado dentro dessa relação. Atendi um caso de um filho que os pais, né, viviam em conflito e o filho teve que fazer, enquanto adolescente, a mediação ali do conflito dos pais, relacionado a divórcio, né, onde cada um oraria, como que seria dividida as finanças, um adolescente. Não era o lugar dele. Não é o lugar dele, um adolescente parentificado, uma inversão absurda, né, de papéis. Né? Então, isso faz levar também a pessoa, né, a querer ser terapeuta dos pais. Isso também, às vezes, a mãe, né, isso acontece muito com mulher, a mãe tem um conflito conjugal com o marido, a filha que tem que ir lá dar conselho de como que vai resolver. E sabe qual é o problema também? Às vezes, quando a mulher tem um problema conjugal com o marido, não se sente desejada pelo marido, é muito normal essa mãe ser extremamente grudada pelo filho masculino. Porque, de alguma forma, ela está se satisfazendo emocionalmente ali e não permitindo que o filho construa a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio casamento. E aí você vê aquelas mulheres que têm uma tendência a ser aquela sogra controladora, mas aquela sogra controladora é uma mulher que não se sentiu amada pelo marido. Né? Isso também é um ambiente bem difícil para um filho do sexo masculino. Sim.
Toda situação, né, onde você tem que inverter papel com o outro, isso é muito adoecedor, né? Quando você lida com uma pessoa emocionalmente imprevisível, o humor oscila muito, nossa, isso é terrível, né? Sabe o que é péssimo também, Aline? Essa fala parece romântica e bonita, mas coloca um peso enorme sobre a vida de uma criança. A mãe olhar para o filho e falar assim: você é o sentido da minha vida. Imagina uma criança ouvir da mãe: olha, não, eu só tô viva por causa de você. Você é o sentido da minha vida. Razão da minha vida. A razão do meu viver. Veja bem, quando a criança está nesse lugar da razão da vida de uma mãe, se eu sair desse lá, eu tiro a razão da vida da minha mãe. Essa mãe morre. É verdade. É muito peso, né? É muito peso para uma criança carregar. Exatamente. E assim, existem muitas características, né? Não vai dar pra gente elencar todas, mas uma outra que eu penso, acho relevante a gente compartilhar, são os pais que projetam os próprios sonhos, né, nos filhos. Né? Eu lembro que eu atendi um caso de uma paciente que o sonho da vida da mãe dela era ser bailarina. Então a mãe, né, tinha tudo estruturado para ser, né, para seguir a carreira, mas por algum motivo não conseguiu e ela projetou que a filha teria que ser bailarina. E a filha nunca teve interesse, nunca gostou, né, os desejos, as motivações dela estavam orientadas para outro lado e ela não conseguia colocar esse limite, né? Se sentia que tinha esse dever de dar continuidade ao sonho da mãe, quando na verdade não. Não, vou dar até uma dica de um filme chamado Cisne Negro, que fala muito sobre isso, dessa relação mãe e filha, de uma mãe que coloca uma extrema expectativa em cima da filha, uma mãe muito fálica, muito superego, e a filha tem muitos transtornos como bailarina, porque ela se colocava que tinha que ser bailarina perfeita, né? E ela adoece no meio de tudo isso nessa relação com a mãe, tá? Esse tema é muito interessante vocês assistirem esse filme, Cisne Negro. Eu já vi, vou até reassistir, já faz muito tempo esse filme, é antigo, pesado, né? E é antigo, né? É antigo, eu mas lembro, acho que eu assisti na época que lançou, mas eu não lembro dele direito, vou reassistir. É forte, é forte. E é isso, então, né, você que é pai, né, você que é mãe, que tá aí assistindo esse episódio, você tem que entender que você se torna útil na vida do seu filho quando você é mais útil quando você se torna desnecessário. É muito importante isso. É quando você consegue fazer com seu filho voe, vá, né, que ele vá de forma saudável. Aí você percebeu que você fez um bom projeto de vida na vida do seu filho. Fez um movimento que ele pudesse ter essa estrutura de cuidar de si mesmo e não precisar mais de você, pais. Exatamente. E aí, pra gente, já do meio pro final do nosso podcast, a gente quer compartilhar com a audiência algumas estratégias que você pode fazer para lidar. Como é que a gente vai lidar, né, com esses pais que são emocionalmente imaturos? Acho que a dica mais importante, acho que é estabelecer limite, né? Os limites são necessários, né? Quando você percebe imaturidade nos seus pais. E vai surgir culpa, né, Aline? Surge muita culpa nesse processo de estabelecer limites, porque quando você vive dentro de um lar que não é saudável, querendo ou não, vai ter sempre falas para te culpar, e você ouviu essas falas de culpa desde criança. De alguma forma, você sempre sentiu que teria que se esforçar para ter o amor dos seus pais. E agora, dar o limite parece que você não está amando, mas isso não é uma realidade. É que a sua mente se estruturou dessa forma durante toda a sua vida, que para amar os seus pais, você tem que estar submisso a eles e fazer a vontade deles, e você não pode dar limite a eles. Isso não é uma verdade, não é uma realidade. Em todo tipo de relação amorosa existe limite. Sem dúvida. Todo tipo de relação até para a amorosa. saúde ser preservada, né? Precisa do limite. E, Aline, é até importante ressaltar aqui que a forma como o outro lida com o seu limite diz quanto a pessoa é saudável ou não. O problema não está no seu limite. Está como o outro lida com o seu limite. Né? Sua mãe lida com... Por exemplo, a sua mãe teve lá um comportamento que não foi muito saudável. Você deu o limite e explicou por que você não gostou. Sua mãe, não, tudo bem, minha filha, eu entendi. Outra coisa, a mãe fala, mas não é bem assim, você está interpretando errado. Se vitimizar, começa né? a colocar culpa ainda sobre você, aumentando a situação. E tem gente que ainda faz assim, né? Pega uma história, aí não consegue convencer o outro dessa história, arruma uma outra história para ter o convencimento aqui. Coloca palavras na sua boca. Manipula situações, né? E aí dentro desse processo, o melhor mesmo é oferecer o limite e ter um pouco de distanciamento. Não deixar de amar os seus pais, mas entender
entender que aquela pessoa ela ainda não tem uma estrutura emocional para compreender o não. E até para se autoavaliar também. E o limite, isso você está falando, é extremamente importante, né? Porque o limite, ele pode ser falado, né? Você comunicar, não gostei, mãe, pai, vamos procurar fazer isso aqui de uma outra maneira, mas os limites também eles podem ser atuados. Em que sentido? Se você não consegue colocar verbalmente um limite, você precisa estabelecer um limite geograficamente. Você vai limitar o seu tempo e o acesso da pessoa a você. Se você percebe que é uma pessoa que te prejudica, que pesa emocionalmente, porque tem isso também, né? Quando a gente sente que alguém ultrapassa o limite nosso, o nosso corpo ele sinaliza. A gente sente um desconforto, a gente sente, né, um mal-estar. A gente não pode minimizar também os nossos desconfortos. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa da sua família que entra, né, na sua casa e você já comunicou, olha, eu gosto de receber, você é bem-vinda na minha casa, mas eu gostaria de ser avisada, gostaria que esse limite fosse respeitado, e a pessoa sai entrando, né, de maneira inadvertida, o que você pode fazer? Você vai atuar o seu limite, você vai trocar a fechadura da porta para a pessoa entrar na sua casa, ela vai ter que pedir autorização. E esse papo não é só apenas sobre fechaduras e casas. Enfim, né, você aprender a estabelecer um limite, né, relacionado ao outro. Às vezes a distância também é uma resposta, né? Também é uma atuação desse limite, uma resposta em relação ao comportamento do outro também. Exatamente, quando você sentir a raiva, porque tem muita gente que tem essa dificuldade, né? De perceber e reconhecer a própria raiva. Nem se reconhece com esse sentimento. Mas é um sentimento que faz parte de todos nós e ele precisa ser usado, ser mobilizado de uma maneira saudável. Como você impondo limites, você reagindo de uma maneira saudável, dizendo, olha, até aqui eu tenho como tolerar essa situação, esse comportamento, daqui em diante eu não consigo. Então, se for necessário até você economizar para sair de casa, eu já vi, né, já atendi casos, às vezes, do filho mais velho que não quer sair porque se sente muito culpado, porque os irmãos vão continuar, às vezes, num ambiente adoecedor. Mas você também não pode se sentir responsável por salvar os irmãos. Você pode até assumir, né, o protagonismo pela sua vida e sentir que está sendo uma boa referência, né, para o seu irmão, sendo o primeiro a sair de casa, para os seus irmãos, né, como um modelo positivo, um modelo saudável, para os seus irmãos também saírem desse ambiente. Mas é muito importante você preservar a sua saúde mental. Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá. Eu tô conversando com ela, tô olhando o semblante dela, pensei que ela tinha alguma coisa a dizer. Né? E você fortalecer os seus vínculos, a sua rede, né, de apoio, e você se dar uma automaternagem saudável. Porque às vezes você não recebeu isso dos seus pais. Né? Às vezes eles não foram gentis, eles não foram coerentes, então você pode oferecer a si mesmo esse mesmo modelo, essa mesma gentileza e fazer terapia, né, amiga? Porque é importante também, eu já disse até isso em outro podcast. Você já conversou para entender a história dos seus pais? Às vezes os seus pais eles não têm condição de dar todo o contorno emocional porque ele também não recebeu. Né? Eu já ouvi muita história do meu pai, da minha mãe, e muitos vieram de uma história de muita pobreza. Né, que a minha avó teve muitos filhos, não tinha como dar contorno emocional para todos os filhos, e tinha que trabalhar muito para manter todos os filhos. Então, às vezes, o seu pai e a sua mãe não conseguem conversar sobre a questão emocional, não conseguem te dar o acolhimento em meio às suas emoções, porque eles nem sabem como fazer isso, porque eles não receberam. Eles não receberam, eles não sabem como fazer. Às vezes eles não conseguem acolher nem as próprias emoções, não conseguem nem reconhecer as próprias emoções. Por exemplo, o meu pai ele foi criado desde pequeno somente para trabalhar. Então, o lugar de relevância, importância para ele é trabalho. Se você perguntar para o meu pai como ele está se sentindo, às vezes é difícil ele responder como ele está se sentindo. Uma coisa da geração dos nossos pais, né? Ele foi criado somente para o trabalho. Então, ele só sabe sentir trabalhando, sentir fazendo. Né? É muito mais para o mundo de fora do que ter consciência do mundo interno. Então, veja bem, os nossos pais deram para nós aquilo que foram possíveis, o que era possível para eles, dentro do que eles receberam.
Agora nós estamos numa nova geração. E você pode quebrar os padrões, né? Pensar, eu não quero repetir isso com os meus filhos, não quero repetir isso no meu casamento, no meu relacionamento. Nós estamos numa geração que é super valorizada a psicoterapia, que não foi na época dos nossos pais. Os nossos pais não tiveram oportunidade de fazer terapia. Hoje, nós somos a geração que temos conhecimento da importância da psicoterapia para quebrar padrões. E essa responsabilidade é nossa. Fazer por você aquilo que talvez você não tenha recebido, né? E também sair da posição que às vezes eu vejo muitos filhos, né? Nesse lugar de querer mudar os pais, de querer forçar, né? Uma mudança, mas... A pessoa, para ela mudar, ela precisa estar comprometida, ela precisa ter investimento, porque é um padrão, uma forma de pensar, de se posicionar e de se relacionar que já foi construída, né? Sim, durante muitos anos. Então, de vida. bem solidificada, é muito difícil. Até às vezes, uma pessoa, quando está na terapia, é investida no seu processo de mudança, a mudança ela acontece, mas não é instantânea, não é imediata, existe um processo, né? Que a pessoa tem que passar. Agora eu vou chamar até atenção aqui. Se você perde muito tempo da sua vida reclamando do jeito dos seus pais, é um tempo que você está perdendo não construindo o seu próprio ser saudável. Você não tem... Porque você reclamar dos seus pais não vai mudar a vida dos seus pais. Você só tem que honrar os seus pais e tudo que eles deram para você enquanto adulto. Hoje os seus pais não lhe devem mais nada. Você que se deve tudo. Então, agora não é mais o movimento da vida adulta de reclamar de pai e mãe. O movimento da vida adulta é, dentro desse período que meu pai e minha mãe me proporcionou a vida, o que agora eu, como adulta, posso fazer com ela? Exatamente. E o trauma pode não ter começado em você, mas a cura pode começar em você, né? Se você não veio, se nós não viemos de um lar emocionalmente saudável, a partir de nós pode vir um lar emocionalmente saudável. E é isso. Para finalizar, só quero ler aqui uma pergunta que uma seguidora deixou lá na caixinha de perguntas, e eu quero que a Aline me ajude aqui a responder, né, essa pergunta. Porque, assim, é muito rica e eu acho que muita gente pode se identificar com ela também. Que é, por que sinto que é pecado me afastar da minha mãe e me afastar da minha mãe quando ela prejudica a minha saúde mental? Como colocar limites sem sentir que não estou honrando os meus pais? É curioso, né? Essa questão de honrar o pai e a mãe. Mas você pode honrar reconhecendo o lado bom, né, que seus pais têm, tendo gratidão pela vida em si que eles contribuíram, que eles geraram em você, mas não significa que você não pode impor limites, não significa que você não possa reconhecer aquilo que te fere, aquilo que te traz, né, que te desgasta emocionalmente, são coisas diferentes. E aí você pode também honrar os seus pais, de você construir a sua história de uma maneira saudável, sem sentir que tem dívidas emocionais, né? Exatamente. Veja bem, você pode estar presente na vida dos seus pais, mas sem estar emocionalmente desgastada em relação a eles. Isso também é possível. Porque também tem a ver muito com o nosso sentir, a expectativa que a gente cria a respeito desses pais. Se você reconhecer a realidade da sua mãe, você já sabe o que espera dentro dessa realidade, já não tem desgaste mais, você já sabe. E você vai agir conforme é possível para você também. Isso é importante também olhar, porque às vezes o desgaste vem muito da expectativa que eu crio da mudança do outro, da expectativa que eu crio da relação que eu vou ter com o outro. E não é mais esse lugar. É o lugar, a realidade dos meus pais são essa. Eu vou me relacionar com esses pais dessa maneira e os meus limites são esses. Você vai continuar honrando os seus pais, ainda presente na vida deles, mas sem se desgastar emocionalmente. E saber, né, você fazer esse paralelo na sua mente. Né? O que você espera dos seus pais, o que eles são capazes emocionalmente de suprir a você e chegar num lugar de equilíbrio entre essas duas coisas. Porque ficar nessa posição de espera, né? E às vezes nesse conflito de querer a mudança ou de querer que eles proponham essa reparação do que não teve, é muito desgastante, muito exaustivo. A terapia, é importante entrar até nesse lugar de você ter o luto de quem você gostaria que seus pais fossem e se relacionar com quem seus pais são
na realidade, né? E entender que, assim, na infância e na adolescência, você vai esperar conteúdos dos seus pais. Na vida adulta, você já não tem que mais esperar isso. Exatamente. Isso também é importante. Você já não tem que mais ter essa expectativa. Na vida adulta, você tem que estruturar o seu próprio conteúdo. Porque às vezes a pessoa tá lá na vida adulta com expectativas totalmente infantis, né? Isso Sim. não é saudável. Não mesmo. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência, né? Se você sentiu que esse vídeo conversou com você, se você se sentiu tocado em algum aspecto, por favor, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar também desse conteúdo. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os nossos contatos, nossas redes sociais. Se você também quiser fazer terapia, você pode entrar em contato conosco. E muito obrigada pela sua audiência e nós nos vemos no próximo episódio.